Relaxa. Quero que a suíte principal seja reformada quando nos mudarmos para sua nova casa de luxo. Ela anunciou isso no brunch de domingo. Meu irmão sorriu. É justo, afinal vamos morar lá a longo prazo. Todos riram. 24 horas depois, minha mãe me ligou em prantos. Meu Deus, Max, o que ele está lendo diante das câmeras? Meu nome é Max. Tenho 32 anos, sou o filho mais velho, o solucionador oficial de problemas, aquele que mantém uma planilha do Google para tudo, de recibos de aluguel até tamanhos de lâmpadas. Trabalho com gerenciamento de projetos, o que basicamente significa que digo às pessoas que combinamos quarta-feira até que quarta-feira chegue. Eu preparo marmita, pago contas em dia e mantenho uma pasta na área de trabalho chamada documentos que não enviarei para a família. Aprendi essa última lição do jeito difícil. Minha família é barulhenta. Minha mãe nos criou sozinha depois do divórcio. Ela é doce, ansiosa e guarda uma gaveta cheia de velas de aniversário, só por precaução. Meu irmão mais novo, Brandon, é o filho de ouro. Ele tem um canal no YouTube que chama de Marca. A namorada dele, Laia, diz ser sua empresária, o que na prática significa que ela o filma do outro lado do sofá e o incentiva a falar com mais energia. Eles têm aquele tipo de carisma escorregadio que faz as pessoas darem coisas a eles. Eu, por outro lado, economizei durante 8 anos, fazendo cursos noturnos. Aos poucos, o pote de moedas em cima do balcão ganhou uma etiqueta boba, casa, porque escrever aquilo tornava o sonho real. Em março, minha proposta por um imóvel novo foi aprovada. O corretor disse casa de luxo porque havia uma ilha na cozinha e os closets praticamente mereciam um CEP próprio. Contei para talvez 3 pessoas. Minha mãe chorou. Chorou ainda mais quando eu disse, ainda vou ficar por perto. Não estou me mudando para a lua. Depois ela contou para o Brandon. Claro que contou, pensei. Ela queria que todos nós estivéssemos próximos. Somos um time, ela dizia. Como se times não tivessem banco de reservas. O primeiro gatilho veio num brunch de domingo, naquele tipo de lugar que cobra extra pelo xarope. A mamãe convidou todo mundo. De leve, ela disse. Não foi nada discreto. A Ila apareceu de óculos escuros, estilo paparazzi. Talvez escondida atrás da torre de mimosas. Brandon pediu 3 pratos diferentes, só para gerar conteúdo. Eu não planejava fazer nenhum anúncio. Só queria comer ovos e sobreviver. Mas minha mãe não se segurou. O Max comprou a casa, disse, segurando meu pulso como se precisasse de uma âncora. As pessoas bateram palmas. Yaila recostou-se na cadeira, já com o sorriso irônico preparado. Relaxa, anunciou, batendo a taça com o garfo. Quero que a suíte principal seja reformada quando nos mudarmos para sua nova casa de luxo. Não sorriu para mostrar que era piada. Disse como quem faz um pedido no salão de beleza. Brandon abriu um sorriso como se estivesse me dando um presente. É justo. Vamos morar lá a longo prazo. Os talheres bateram. Alguém riu alto demais. Mamãe fez aquela risadinha nervosa que sempre significa por favor, não briguei em público. Minha tia murmurou rico, rico dentro da xícara de café. Eu fiquei olhando para o prato, sentindo minha boca se preparar para dizer o que sempre digo quando preciso impor limites e todo mundo finge que não ouviu, não estou planejando ter colegas de quarto. Disse em tom calmo, firme. Yaila revirou os olhos por trás dos óculos escuros. Somos família, respondeu, como se isso encerrasse qualquer discussão. Brandon já digitava no celular, claramente escrevendo uma legenda na cabeça. Tour pela casa do meu irmão. Dívida da mudança. Ele piscou para mim. Conteúdo, ponto para ele. Troquei para água. Observei as bolhas subindo no copo. Lembrei a mim mesmo que eu podia ir embora a qualquer momento. Mamãe passou a mão no meu braço. Depois a gente conversa, sussurrou, o que geralmente significa, você vai pagar. Todos riram de novo, como se fosse tudo adorável. 24 horas depois, minha mãe me ligou em histeria. Meu Deus, Max, o que ele está lendo na câmera? Quem? Perguntei, mas eu já sabia. É o Brandon, disse ela. Ele está lendo números.
Está falando o valor da sua hipoteca e alguma coisa sobre planilhas. Ele está ao vivo. As pessoas estavam comentando. Abri o aplicativo. Lá estava ele, meu irmão, de moletom, numa live, segurando uma impressão que me parecia dolorosamente familiar. Meu orçamento, aquele com a etiqueta casa. A luz do ring light fazia ele brilhar como um padre em confissão. É isso que ele acha que pode pagar, disse para o chat, rindo. Olha essa linha aqui, móveis, R$ 0 por enquanto. Mano, o que é isso? Depressão? A Ila gargalhava fora da câmera. Os comentários subiam sem parar. Meu estômago afundou. A pasta, a mesma que eu tinha mostrado para a mamãe para explicar taxas de juros. Aquela que deixei na mesa de centro porque ela chorava de felicidade e disse, deixa aqui, quero olhar de novo. Mutei a live e fiquei encarando a parede. O reflexo da TV desligada deixava eu ouvir minha própria respiração. Não fiz nada naquela noite. Não respondi mensagens. Não corri para consertar. Fiquei no silêncio, medindo a distância entre as regras antigas que eu seguia e as novas que eu ia precisar. Se você quer entender por que um comentário no Brunch e uma live funcionaram como um alçapão sob os meus pés, precisa conhecer o arquivo lento. Aquele chamado padrões, não drama. Mamãe me teve aos 21. Papai foi embora quando Brandon entrou na pré-escola. Eu era o filho ajudante, o que esquentava o jantar no micro-ondas enquanto ela terminava o turno. Aprendi a ser flexível. Só que flexível, se você não vigia, vira invisível. E eu não vigiei. Brandon aprendeu a ser carismático. Aos 12, convenceu um vizinho a comprar um skate para um projeto. Aos 15, convenceu mamãe a ser fiadora de uma câmera para a escola. Quando ela não pôde, pediu para mim. Vai se pagar sozinho, disse, mãos abertas como prova. Comprei uma versão mais barata e combinei que ele me devolveria R$ 20 por semana. Ele pagou 2 vezes. Me chamou de obcecado por dinheiro. Gravou um vídeo chamado Vivendo com um Samurai da Poupança. Tirou do ar quando pedi. Colocou de volta quando as visualizações caíram. Pequenas coisas se acumulam. Aos 19, eu trabalhava em 2 empregos e fazia cursos noturnos para concluir uma certificação. Brandon lançou uma collab com um cara que depois roubou o login dele. Ele me ligou chorando, perdi tudo. Eu o ajudei a escrever e-mails para o suporte, fiquei na linha de espera com ele, conseguimos recuperar. Ele me agradeceu postando um story, shout out pro meu tech bro. Só que marcou uma conta aleatória. Disse que queria me manter em privado. Mamãe sempre foi a árbitra e a amplificadora. Família ajuda família, dizia com os olhos marejados, porque era isso que ela queria que fosse verdade. Traduzia-se em, Max resolve. Quando o aluguel do Brandon atrasava, ela me ligava às 23h47, você pode só? Eu te pago depois. Uma vez me pagou $50 em cartão presente de supermercado. Números foram como cresci no meio do caos. Para mim, eles são calma. Se eu consigo contar, consigo segurar. Então sim, eu mantenho um livro-caixa. Se você revira os olhos para isso, é porque nunca viu um aviso de corte deslizar por baixo da porta como uma lâmina. 2 anos atrás, o apartamento da mamãe alagou. Brandon perguntou se podia ficar alguns dias na minha casa. Eu disse sim. Eles chegaram com 6 malas, 2 ring lights, um cachorro e uma air fryer. Dias viraram semanas. Laia tomou posse do quarto. Gravavam à meia-noite. O cachorro comeu meu cabo de internet. Quando pedi R$ 300 de ajuda com as contas, Brandon respondeu, você é mesquinho se precisa de dinheiro da família. Ila me chamou de senhorio. Eles foram embora depois de 53 dias. Eu sei o número porque está no livro-caixa. Tenta rir de um número que você encara toda noite. Mais tarde, quando o carro da mamãe precisou de conserto, paguei 680. Não fiz discurso. Só mandei o recibo. Brandon respondeu, irmãos de verdade não guardam recibos. Eu não respondi, porque estava tentando ser um irmão de verdade. É assim que você continua sendo roubado. Tentando ganhar um título que alguém já decidiu que você não merece.
Quando comecei a olhar casas, não contei a ninguém. Rodava os números como se fosse um hobby. Ia à visita sozinho e tirava fotos feito um esquisito. Em dezembro, contei para a mamãe. Ela chorou e disse: "Foi você que conseguiu isso." Segurou meu rosto e sussurrou: "Você não deve nada a ninguém." Depois, mandou mensagem para o Brandon, reflexo automático. A reação do Brandon: conteúdo. Queria filmar a busca. Eu disse não. Ele me chamou de controlador. Yaila me mandou pastas no Pinterest com suítes principais masculinas neutras. Disse que adorava uma placa de não perturbe para o nosso quarto. Eu respondi: não existe o nosso. Ela mandou um emoji rindo e disse: o Max é tímido. No brunch, quando ela reivindicou a suíte principal, senti cada coisa engolida ao longo dos anos se empilhar dentro de mim até virar coluna. Achei que pararia ali. Achei que um limite falado em público ecoaria. Não ecoou. A live só piorou. Brandon não estava apenas lendo meus números. Estava lendo minha vida em voz alta, em troca de corações e emojis de fogo. Ele reservou exatamente 1.200 para ajuda à família, disse, fazendo careta para a câmera. Yaila suspirou como participante de game show, mas por que limitar? Ele circulou os custos de fechamento com marca-texto e disse: ele acha que isso é necessário. Eu só ligo para a corretora e digo que sou família. O chat se encheu de ideias, faz uma pegadinha e se muda sem pedir. Noite e dia, precisamos de uma câmera na casa dele. Mostra a geladeira dele. Eu não estava envergonhado. Eu estava frio. Essa é a melhor palavra. Frio do tipo em que os dedos não funcionam e você nem sabe se está segurando algo. Mamãe ligou. Pedi que ele apagasse o vídeo. Ela disse que ele me bloqueou da live. Ok, respondi. E o que você vai fazer? Ela perguntou, o código antigo para como você vai impedir o mundo de ser bagunçado de novo. Pensar, eu disse. Dormir. Dormi mal. Quando acordei, meu celular tinha 27 notificações. 3 eram simpáticas. 24 eram de estranhos dizendo para eu compartilhar porque ele é seu irmão. Uma era da Laia: relaxa. Você só deixa as pessoas desconfortáveis quando age estranho. Na hora do almoço, Brandon mandou mensagem: não fica bravo. É só conteúdo. Além disso, precisamos conversar sobre os quartos. Nosso contrato acaba mês que vem, e morar com você faria a gente economizar uns 2.000 ganha-ganha. Liguei para ele. Tira o vídeo do ar, eu disse. Já está postado, ele respondeu. Você não pode apagar live. Esse é o ponto. É autêntico. Dá para deixar o replay como não listado. Ou pedir desculpa. Desculpa por quê? Você está comprando uma casa de luxo enquanto sua família rala. Eu também ralei, respondi. Ele suspirou como se eu não entendesse a vibe. Você tem energia de protagonista. Deixa a gente pegar carona. E a Laia quer se encontrar com uma designer de interiores amanhã para falar da suíte master. Ela tá pensando em terracota. Não, eu disse. Ele riu. Mano, você precisa abrir mão do controle. Eu estou abrindo mão, respondi. Estou abrindo mão de ser sua rede de segurança. Ele desligou. Naquela noite, mamãe me mandou mensagem: podemos todos sentar e conversar? Acho que precisamos alinhar expectativas. Te amo. Ela coloca o te amo no começo quando acha que eu vou me irritar. Eu disse sim. Marquei um horário. Imprimi 3 coisas. Um modelo de cease and desist que você pode enviar em caso de violação de privacidade. Um contrato simples de hóspede de uma página que um amigo advogado tinha me dado meses antes. E uma lista de números com o título que eu posso pagar sem afundar. Quando você tem pessoas que te tratam como um cartão de crédito, você leva papel para as conversas. Palavras flutuam. Papel não. No dia seguinte, o vídeo tinha dobrado de visualizações. Yaila postou um TikTok de amostras de cores. Legenda: escolhendo vibes para nossa nova suíte master. Mamãe comentou: orgulhosa de vocês dois.
E logo em seguida me mandou mensagem: desculpa, 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 conta errada. Contei até 10, quase funcionou. Quando finalmente nos sentamos, eu estava calmo. Calmo como um arquivo trancado. Encontramos no apartamento da mamãe, porque ela gosta de alimentar a tensão. Fez uma caçarola e colocou 6 colheres na mesa, como se colheres fossem neutras. A TV estava no mudo, hábito antigo de quando discussões eram trilha sonora. Brandon e Laia chegaram 10 minutos atrasados. Ring light dentro de uma sacola. Sem filmagem, avisei na porta. Ila fez bico: você está matando o canal. Mamãe a silenciou com pão. Vamos conversar, disse, olhando para mim com aquela expressão suplicante que costumava me transformar em esfregão humano. Sentei sobre as mãos para não começar a limpar tudo. Coloquei a pasta sobre a mesa. Regras básicas, falei. Curtas, claras. Brandon sentou de frente, reclinou como se entrevistas fossem divertidas. Manda. Primeiro, eu disse, tirem do ar o vídeo com meu orçamento. Parem de falar da minha casa em público. Não mencionem o endereço. Não mostrem documentos. Não mostrem números. Ele sorriu de lado: você não pode controlar fala. Primeira emenda. Empurrei a notificação de Cease and Desist. Posso controlar o uso de documentos privados e informações financeiras identificáveis. Também posso abrir reclamação de privacidade. Eu não quero fazer isso. Não me obriguem. Mamãe se encolheu. Laia revirou os olhos como se completasse um círculo inteiro. É só engajamento, disse. Segundo, continuei. Ninguém vai morar na minha casa. Nem vocês, nem o cachorro, nem o ring light. Nem por uma semana. Nem por um mês. Nem até eu morrer. Nem depois que eu morrer. Se quiserem visitar, tudo bem. Marquem a data. Jantem. Saiam até às 10. Mamãe abriu a boca. Mas não, eu disse. Eu amo vocês. Mas não. O sorriso do Brandon ficou duro. Você acha que é melhor? Disse baixinho. Sempre achou. Acho que trabalhei pelo que tenho, respondi. E acho que você acha que isso me torna responsável por você. Laia largou o celular. Fala sério, disse. É prático. Economizaríamos 2.000 por mês. Você nem sentiria. Está comprando uma casa de luxo. Não seja estranho. Terceiro, continuei, ignorando a proposta. Se precisam de ajuda com moradia, podemos conversar sobre um aluguel de curto prazo em um duplex. Aluguel de mercado, contrato escrito, depósito, silêncio noturno, sem filmagem. Ou vocês reduzem o orçamento e alugam um estúdio. Eu ajudo a montar a planilha. Brandon riu de um jeito que fez meus ombros se arrepiarem. Você é obcecado por papel, disse. Não se importa com pessoas. Mantive a voz baixa. Papel é como eu protejo as pessoas de mim mesmo, para não guardar rancor depois. Para não dizer sim e acabar sangrando no banheiro porque não consigo bancar o que prometi. Ele piscou, por um segundo. Era como ouvir algo se mover atrás dos olhos dele. Ila estourou a tensão: você é tão dramático. Mamãe tentou outra porta, e eu? Disse baixinho. Posso ficar às vezes, se estiver sozinha? Sim, eu disse. Me liga. Vamos planejar. Você vai ter uma chave. É seu próprio código. Isso é diferente. Brandon apontou o dedo. Favoritismo. Disse como se tivesse inventado a palavra. Não, eu respondi, limites baseados na história. Você não paga contas. Você tira proveito, faz conteúdo da minha vida. Você não vai entrar. Ele ficou em silêncio. A mandíbula trabalhou. O ar afinou. Ele se levantou. Você está fazendo um inimigo, disse. Do seu próprio irmão. Eu também me levantei. Estou fazendo uma linha, respondi. Entre minha vida e o seu canal. Lala zombou, ok, ditador.
E mais? Perguntou. Quarto, eu disse, deslizando o contrato de hóspede de uma página só para a mamãe. Quem ficar vai assinar isso. Ele diz coisas como, máximo 2 noites e sem dispositivos de gravação. Se quebrar, você conserta. Não é armadilha. É um mapa. Mamãe tocou o papel como se pudesse morder. Isso é tão oficial, sussurrou. Eu sou oficial, respondi. Com a minha vida. Brandon bateu na pasta com a mão aberta. O papel está abanado. Você é nojento, disse. Você age como se fossemos estranhos. Age como se eu fosse uma carteira, eu disse. Ele empurrou a cadeira. Ela rangeu. Todo mundo acha que você é generoso, disse. Eles não te veem contando. Eu te vejo contando. Eu conto porque ninguém contou por mim. E porque você conta comigo para não contar. Yaila cruzou os braços. Então vamos ganhar nosso próprio dinheiro, resmungou. Não precisamos da sua casinha minúscula. São 224 metros quadrados, eu disse, porque eu sou eu. Ela fez uma careta. Triste. Brandon pegou a sacola. Não me liga quando precisar de conteúdo, disse. A gente se vira. Eu nunca liguei, eu disse. Ele foi até a porta, virou-se. Você realmente acha que é o herói? Você só está amargurado porque descobrimos como viver. Acho que estou cansado, eu disse. E terminei. Isso não é sobre vingança. É sobre fechar um ciclo. Ele estremeceu com isso. Saiu. Lyle seguiu, sussurrando, deixe ele quebrado com suas planilhas. A porta se fechou. O som voltou. Mamãe sentou muito quieta. Olhou para o contrato de hóspede. Não gosto disso, disse. Eu sei, eu disse. Me faz sentir que te criei errado, ela falou, voz fina. Aproximei minha cadeira. Você me criou para sobreviver, respondi. Sobreviver é assim. Ela sentiu sem olhar para cima. Ele vai ficar bravo, disse. Já está, eu respondi. Ela largou o papel. Posso trazer velas mesmo assim? Perguntou. Ridículo e perfeito. Sim, eu disse. Por favor, traga velas. Na manhã seguinte, mandei um e-mail para o Brandon. Curto, claro. Assunto: sem filmar minha vida mais vídeo do orçamento removido. Corpo: estes são meus limites. Anexos: um verdadeiro cease and desist redigido por um advogado de verdade, pago com o item de ajuda à família da minha planilha. Um lembrete de que postar documentos financeiros identificáveis é violação de privacidade e uma lista de recursos comunitários de assistência à moradia, porque eu não sou um monstro. Ele respondeu com um emoji de dedo do meio. Eu não respondi. Arrumei meus pratos e o pote com a etiqueta idiota. Peguei minhas chaves. Dirigi até o fechamento da casa e assinei meu nome tantas vezes que a mão travou. A caneta tinha um peso que eu gostava. O agente de custódia disse, parabéns. Obrigado, eu respondi, de um jeito quieto, como quem está parado na porta antes de atravessar. A primeira semana na casa nova foi barulho seguido de um silêncio incomum. Mudanças na entrada, encanadores, o construtor fazendo a última vistoria, apontando como se importasse. Depois a porta se fechou e era minha casa fazendo os ruídos de casa, o ar-condicionado ligando, o novo instalando, gelo caindo no congelador como pequenas avalanches. Dormir nos 2 primeiros dias foi em um colchão no chão. A ilha parecia ridícula sem bancos. Comi comida por delivery sentado em um balde de tinta e mandei uma foto para a mamãe. Ela respondeu com corações. Mandou orgulhosa de você, filho. Mandou emoji de vela. Brandon postou mais 2 ataques. Um short mostrando um quarto da IKEA intitulado Projetando a Suíte Master do Max de graça. E, ciente, respondeu, você moraria de qualquer jeito? Com ele não consegue parar a família. Os comentários eram exaustivos. Algumas pessoas o amavam. Outras o chamavam de mimado. Ele adorava ambos. Eu registrei a reclamação de privacidade.
A plataforma tirou o replay da live em 48 horas. Não anunciei. Não mandei screenshot para ele. Deixei o silêncio falar. Ele me ligou 10 vezes em um dia. Atendi na 11ª. Você realmente acha que pode me censurar? Ele explodiu. Eu acho que posso proteger minhas informações privadas, eu disse. Você é uma cobra. Ele disse, mamãe está chorando. Eu a vi ontem. Eu respondi, comemos sopa. Ela tem chave. Uau, ele cuspiu. Então eu sou o vilão e ela é sua esposa agora. Vou desligar. Eu disse, conversamos quando você não estiver se apresentando. Ele ainda falava quando eu desliguei. Ila postou um story jogando amostras de tinta no lixo. Legenda, quando a família bloqueia sua criatividade. Ela me marcou. Usei o botão de bloqueio e me senti 20 quilos mais leve. Mamãe veio no domingo. Trouxe lasanha e uma sacola de coisas aleatórias que acha que deveriam existir em todas as casas, um kit de primeiros socorros, fita adesiva, 3 panos de prato com limões. Ela andou pelos cômodos como se estivesse em um museu onde podia tocar tudo. Ecoa, disse, batendo palmas uma vez, como se testasse a felicidade pelo som. Vai encher, eu disse. Na cozinha, ela colocou o primeiro pano de prato na maçaneta do forno e quase chorei. Não por causa do pano, mas porque algo macio podia existir em um lugar que eu paguei sem dever nada ao humor de ninguém. Configuramos o código dela no teclado. Ela praticou 2 vezes. Sussurrou, não vou contar para ele. Eu disse, não conte. Ela não contou. 2 dias depois, Brandon apareceu de qualquer jeito. Bateu na porta. Filmou-se batendo. A câmera Ring o flagrou se apresentando. Gritou, abre, senhorio. Como uma piada pronta. Eu não abri. Mandei mensagem, não é um bom momento. Sem filmagem. Ele postou o clipe com música de palhaço. Mandei uma mensagem, se invadir novamente, chamarei a polícia. Ele respondeu, faça. Não chamei. Mas enviei uma nota para minha advogada. Ela redigiu uma carta formal, sem contato, sem confirmação por mensagem, sem aparecer, sem convite, sem filmar minha propriedade. Mandou registrada. Paguei a fatura e guardei na pasta. O trabalho continuou chato, graças a Deus. Pessoas perguntavam sobre a casa. Eu dizia, está boa e mostrava uma foto da torneira, que era segura. Meu chefe disse, você parece menos tenso. E eu ri, porque é exatamente a palavra certa. À noite, montei móveis com uma chave Allen como se fossem estandartes. Encontrei um ritmo, caixas, instruções, parafusos. Ria quando fazia ao contrário. Desparafusar. Tentar de novo. Ninguém me pediu dinheiro. Ninguém disse que eu era egoísta. Eu dormi. Uma tarde, mamãe ligou, ele disse que vai te processar por aluguel emocional. Eu disse, isso nem existe. Ela suspirou. Está aprendendo a deixar o barulho dele ser só dele. No dia 12, Brandon mandou mensagem, podemos pelo menos curto prazo. Seremos respeitosos. Vai render bom conteúdo, brincadeira. Mamãe prometeu que você diria sim. Digitei e apaguei 3 versões de não. Terminei em, desejo que fiquem bem. Não sou o seu plano de moradia. Se precisarem de recursos, peçam. Ele respondeu uau e nada mais. Minha casa ganhou sofás. Minha casa ganhou tapete. Minha casa ganhou uma batida no corredor, onde errei uma curva. E não me importei, porque a batida significava que uma vida estava acontecendo ali. Às vezes, tarde da noite, eu rolo o feed. Vejo o Brandon mudando o foco do canal. Agora ele faz pegadinhas consigo mesmo. Comprou uma máquina de fumaça e acionou o alarme de incêndio. As pessoas ainda assistem. Ele vai se sair bem ou não? Esse não é meu aluguel para pagar. Se há uma moral, é entediante, conte. Escreva. Diga em voz alta e deixe as pessoas ficarem bravas.
O velho teria corrido atrás do Brandon pela internet, discutindo nos comentários, redigindo uma declaração, pedindo desculpa pelo tom. O novo comprou uma vassoura, varreu serragem e fez macarrão. O velho deixaria a família vencer como palavra acima das ações. O novo escolheu as ações. Aqui está o que não farei mais: não vou deixar ninguém me chamar de mesquinho por guardar recibos. Não vou deixar ninguém dizer relaxa quando o que querem é, faça-se pequeno para podermos subir sobre você. Não vou entregar chaves para pessoas que usam os quartos como sets de filmagem. Não vou pedir desculpa por uma porta trancada em uma casa que eu pago. Aqui está o que farei: vou manter um item de orçamento para mamãe, porque amor e história podem compartilhar uma planilha. Vou manter um contrato de hóspede na gaveta, ao lado dos panos de prato, não porque espero usá-lo toda semana, mas porque saber que está lá me mantém gentil. Vou dizer a verdade quando perguntado. Vou dizer não como alguém que sabe o que quer dizer. Brandon terá outra temporada. Talvez ele cresça. Talvez conquiste seguidores. Eu não posso programar isso. Se ele me ligar sem câmera e pedir ajuda para escrever um plano, eu ajudo. Se ele aparecer com um ring light, eu fecho a porta. Simples, não cruel, limpo. Quando estou na cozinha de manhã fazendo café, ouço um som que não sabia que estava sentindo falta. Não é silêncio. É algo como minha própria voz não discutindo comigo. Ela diz: bom trabalho. Às vezes diz: você fez isso. Diz: pode parar de checar o celular. Mamãe ainda manda emojis demais. Ainda traz velas. Ainda escorrega e diz nós quando quer dizer você. Eu a corrijo gentilmente. Ela se corrige. Estamos aprendendo. No dia da mudança, encontrei o pote antigo com a etiqueta idiota. Coloquei na prateleira da despensa. Agora está vazio. Deixei a etiqueta mesmo assim, não como piada, mas como recibo. Não é sobre vingança, eu disse ao Brandon. É sobre fechar um ciclo. Ainda é. Também é sobre algo maior, menos dramático e mais útil: ser um homem adulto que entende que não é uma falha no amor. É a moldura. Se você é o Max na sua família, aqui está seu passe de permissão. Você não deve a ninguém a suíte master em uma casa onde ainda nem dormiu. Você não deve à internet seu orçamento. Você não deve conteúdo. Você pode decidir o que vai onde, quem vai onde e quando vão embora. Você pode ser generoso sem precisar ser executor. Vou comprar bancos neste fim de semana. Talvez escolha os caros. Talvez espere. De qualquer forma, sou eu quem decide. Isso é o luxo. Não a ilha. Não a metragem quadrada. Isso é escolher. O clique da fechadura à noite. A linha limpa. O silêncio que não é vazio. Afinal, fechar um ciclo soa como um código apitando verde. Parece um pano de prato de hóspede dobrado uma vez. É sentir que não precisa se proteger. Sem vingança, só fechamento. E uma porta que se abre para quem bate sem.